Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula aqui do nosso curso de primeiros passos no Scribus. Na aula de hoje nós veremos aqui como trabalhar com imagens aqui dentro do Scribus, beleza? Mas antes, como sempre, eu já peço aí para que você já vá deixando o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que lançarmos aulas novas do curso aqui no canal. Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, saiba que ele faz parte de um curso de primeiros passos no Scribus, que estamos disponibilizando gratuitamente aqui no canal. Eu vou deixar a playlist desse curso no canto superior direito da sua tela, para que você tenha acesso a todas as aulas do curso dentro de uma sequência lógica. E se você quiser saber mais sobre o Scribus, a como utilizar o Scribus de forma profissional, nós temos um curso completo de Scribus do básico ao profissional em nossa plataforma fechada, cujo link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você queira saber mais informações, beleza? Bom, então vamos lá, né, gente? Nas aulas passadas, conforme eu falei para vocês, o Scribus ele trabalha com o conceito de quadros, né, de molduras. Então, basicamente, você tem dois tipos principais aqui de quadros: o quadro de imagem e o quadro de texto, e alguns outros tipos de quadro que são associados a esses dois principais. Então nessa aula nós veremos aqui os quadros de imagem, como você insere um quadro de imagem aqui no Scribus e como você pode configurar o layout aqui de um quadro de imagem. Então, primeiramente, para você criar um quadro de imagem aqui no Scribus, você pode vir aqui no menu aqui em cima. Então você pode vir aqui no menu aqui em cima, em inserir, quadro de imagem. E aí você clica em algum local aqui do seu documento que você queira inserir esse quadro, você dá um clique aqui, ele já insere aqui um quadro, tá vendo? Ou você pode vir aqui na barra de ferramentas, vir aqui nesse ícone aqui, ó, quadro de imagem. Quando você clica aqui, você seleciona uma área do documento onde você quer inserir esse quadro, dá um clique. Ele insere aqui o quadro de imagem, beleza? Só que aí acontece, esse quadro de imagem, como a gente pode ver, ele está sem uma imagem, né? Então como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente insere imagem aqui dentro desse quadro? A gente, com esse quadro selecionado, tá vendo? Assim ele não está selecionado. Você vem com o cursor do mouse, você clica aqui dentro, ele vai selecionar aqui o quadro, tá vendo? Vai abrir essa borda vermelha aqui, com esses quadradinhos aqui. Com o quadro selecionado, você vai colocar o cursor do mouse aqui dentro, vai clicar com o botão direito, ele vai abrir esse menu aqui de contexto, tá vendo? Nesse menu de contexto você tem aqui as informações, né, da imagem, né? Obviamente não vai aparecer nada aqui porque nós não temos nenhuma imagem, mas ela aparece aqui as informações da imagem que você inseriu aqui no quadro. Aqui em conteúdo você vê aqui obter imagem, para inserir a imagem dentro desse quadro, ok? Aqui você tem as configurações de pré-visualização, deixar a imagem visível ou não, e com a imagem visível você coloca aqui a resolução dessa imagem. Aqui em bloqueio você bloqueia, né, alterações dentro desse quadro, ok? Enviar para onde você quer enviar esse quadro, né, deixar esse quadro salvo, beleza? Aqui em nível você coloca, se você estiver trabalhando com mais de um elemento aqui no seu trabalho, você coloca a posição desse quadro em relação aos outros elementos aqui do trabalho. Aqui você pode converter esse quadro, um quadro de imagem, em um quadro de polígono, em um quadro de texto ou em um símbolo, beleza? Aqui são os atributos da imagem. Aqui em editar você pode recortar uma imagem, um quadro de imagem, você pode copiar, você pode apagar ou desfazer alguma alteração que você tenha feito nesse quadro de imagem. E aqui nós temos as propriedades do quadro de imagem e as propriedades do conteúdo dentro desse quadro de imagem. Então, para a gente inserir uma imagem aqui dentro desse quadro, a gente vem aqui em conteúdo, obter imagem. Ela vai abrir aqui o gerenciador de arquivos aqui do seu sistema operacional. No meu caso, como estou utilizando o Mac, é um Finder.
Se você tiver no Windows, é o Windows Explorer. No Linux, é o gerenciador de arquivos da sua distribuição Linux, beleza? E aí eu posso inserir alguns tipos de arquivos, né? Aqui dentro de um quadro de imagem. Eu posso inserir imagens PNG, JPEG, TIFF, PS, beleza? Até mesmo PDF eu posso inserir dentro de um quadro de imagem, beleza? Só que o PDF ele tem uma coisa especial que nós veremos aqui em outro momento, beleza? Então você pode inserir até mesmo aqui, ó, arquivos XCF do GIMP, tá vendo? Ele é compatível também, ele permite você inserir arquivos XCF, formato nativo do GIMP, nesse quadro de imagem, beleza? Se eu não me engano, ele permite até mesmo PSD, arquivos do Photoshop, tá? Então você tem aqui as imagens, né, que você pode inserir aqui. Eu vou inserir aqui numa pasta que eu tenho aqui uma imagem que eu tenho, vou inserir esse PNG aqui, vou dar um OK, e aí eu insiro a imagem aqui dentro desse quadro, tá vendo? Então o que cabe a gente destacar aqui, gente? Nós temos aqui o quadro e nós temos aqui a imagem dentro do quadro, beleza? Então aqui no caso, nós temos o nosso quadro de imagem selecionado. Eu posso mover esse quadro e eu posso redimensionar. Então, então por exemplo, meu quadro não está selecionado, certo? Para selecionar, eu clico em cima dele, ele seleciona aqui o quadro. E aí, com o cursor do mouse posicionado em cima do meu quadro, se eu clicar em cima dele com o botão esquerdo, pressionar, e com o botão esquerdo pressionado arrastar, eu movimento esse meu quadro aqui para onde eu quiser, beleza? Se eu posicionar o meu cursor do meu mouse aqui nesse quadradinho aqui, tá vendo? Em um desses quadradinhos aqui, clicar com o botão esquerdo e puxar e arrastar, eu redimensiono o meu quadro aqui na imagem, beleza? Então, note que quando eu movo o meu quadro de texto ou redimensiono o meu quadro de texto, ele redimensiona também por igual a imagem aqui que está dentro do meu quadro, beleza? A imagem que está contida aqui no meu quadro, ok? Então, por quê? Porque existe uma hierarquia, você tem um quadro e você tem um conteúdo que está subordinado a esse quadro. Então, como a gente pode ver aqui, a imagem aqui ela é muito grande e ela extrapola os limites do quadro. Então, o que eu posso fazer? Eu posso movimentar apenas a imagem dentro do meu quadro sem movimentar o quadro. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso clicar aqui, ó, dar um duplo clique em cima aqui do quadro, e aí note que aqui ele fica com uma linha vermelha aqui envolvendo o quadro, mas aqueles quadradinhos aqui na borda eles somem. Então isso significa que eu selecionei a imagem. Então se eu clicar com o botão esquerdo do meu mouse em cima aqui da imagem, o botão esquerdo pressionado eu arrastar, tá vendo? Eu movimento a imagem aqui dentro do meu quadro, tá vendo? O quadro ele se mantém estático, mas porque aqui eu só estou movimentando a minha imagem, porque eu selecionei aqui o meu conteúdo, beleza? No entanto, eu não consigo redimensionar o conteúdo do meu quadro aqui dentro desse meu quadro, beleza? Então, nesse caso aqui, eu vou ter que utilizar aqui, abrir a caixa de propriedades aqui do quadro de imagem, beleza? Então, para a gente trabalhar com as propriedades, eu vou selecionar aqui o meu quadro, cliquei aqui em cima, selecionei o quadro, tá vendo? Vou clicar com o botão direito em cima dele, vou ver aqui em propriedades. Ela vai abrir essa caixinha aqui de diálogo, e essa caixinha aqui de diálogo, a caixa de propriedades, eu mexo aqui nas propriedades do quadro da imagem, beleza? Então aqui, por exemplo, eu vi que eu posso mexer, reposicionar esse meu quadro utilizando o mouse, tá vendo? Eu também posso utilizar aqui, ó, vindo aqui diretamente aqui, ó, e selecionar uma medida. Quando eu seleciono a minha medida, eu dou um Enter, ele reposiciona o meu quadro. Eu também posso mexer nessas setinhas aqui, ó, tá vendo? Para ele reposicionar o meu quadro. A mesma coisa em relação à posição Y.
Eu posso digitar aqui diretamente o valor, ou eu posso mexer aqui nessa setinha aqui para ele reposicionando o meu quadro, beleza? A mesma coisa aqui em relação à largura. Aqui no caso, ó, a largura e a altura, para você manter proporcional, você tem que clicar aqui, ó, nessa corrente aqui, tá vendo? Quando você clica aqui, ó, eu fiz a ligação aqui, eu linkei a largura e a altura. Então toda alteração que eu fizer aqui na largura, vamos supor que eu quero deixar aqui com 80. Quando eu dou Enter, a largura, a altura também se modifica de forma proporcional aqui à minha imagem, tá vendo? Se eu clicar aqui fora, aqui, desabilitar aqui a linkagem, se eu mexer na largura, né, ele vai mexer só na largura e vai manter a altura aqui da imagem, beleza? Bom, então é dessa forma aqui que eu posso reposicionar e redimensionar, né, o meu quadro de imagem aqui, o meu quadro de imagem aqui dentro do Scribus. Mas e o problema aqui do meu conteúdo? O meu conteúdo ele é muito grande, está extrapolando, né, os limites do quadro. Então como é que eu posso ajeitar isso? Vou fechar momentaneamente aqui essa caixa de propriedade, nós retornaremos a ela daqui a pouco. Vou clicar com o botão direito aqui em cima da imagem, e ao invés de vir em propriedades, eu vou vir aqui em propriedades do conteúdo. Quando eu clicar aqui, ele vai abrir essa caixinha aqui, né, de diálogo. E aí, nessa caixa aqui, propriedades da imagem, eu mexo aqui na imagem que está inserida no meu quadro de imagem. Eu não mexo aqui na posição, né, nas configurações do meu quadro, mas eu mexo aqui nas configurações da imagem que está contida nesse meu quadro. Então, por exemplo, eu posso mexer aqui, né? Nós vimos que se eu selecionar aqui, dá 2 cliques aqui, eu seleciono a imagem e mexo na posição da minha imagem. Então aqui eu posso também mexer, eu posso inserir diretamente aqui a posição da minha imagem no eixo Y, por exemplo. Posso deixar aqui menos 90, que ela reposiciona aqui dentro. Mesma coisa aqui na posição Y. Posso digitar diretamente aqui o valor. Assim como eu posso mexer aqui nessas setinhas aqui para ele ir reposicionando aqui a minha imagem, beleza? Aqui em rotação, eu posso rotacionar essa minha imagem aqui dentro do meu quadro, tá vendo? Eu só rotaciono a imagem, mas o quadro ele fica intacto, tá vendo? Então aí é dessa forma. E aí como é que a gente pode mexer aqui no tamanho da imagem? A gente pode mexer aqui na escala, tá vendo? Então aqui, por exemplo, se essa opção escala livre estiver mantida, eu posso digitar aqui os valores dessa escala diretamente aqui. Então aqui ela está em 100%. Se eu colocar aqui em 50%, ela reduz a minha escala no eixo X em 50%. Tá vendo? E o eixo Y acompanha. E aí o DPI, né, a questão dos pixels por polegada dessa imagem, ela também acompanha aí a redução da escala, beleza? Se eu colocar aqui com 35, ela reduz ainda mais a imagem, beleza? Então aqui a escala livre, ela permite você personalizar os seus valores aqui para redimensionar a imagem aqui dentro do seu quadro. Ou você pode vir aqui diretamente e selecionar a opção para tamanho de quadro. Quando você habilita essa opção, ela posiciona aqui o quadro dentro dos limites aqui do nosso quadro. E aí, se eu desmarcar, note que essa opção aqui proporcional, ela está marcada, tá vendo? Se eu desmarcar, ela estica a imagem. Ela fica esticada de modo a preencher todo o nosso quadro aqui. Ela aqui está rotacionada. Deixa eu deixar em 0. O que ela faz? Ela estica a imagem para preencher todo o nosso quadro aqui, mas aqui no caso ela distorce a imagem. Então, se eu habilitar proporcional, ela vai preencher, mantendo a proporção da imagem. Ok? Bom, aqui eu tenho o perfil de entrada, que é o sRGB, né, o padrão RGB. A renderização pretendida, se é perceptual.
Relativa colorimétrica, saturação absoluta colorimétrica. Geralmente a perceptual é a forma como o nosso olho ele percebe, né, a mudança nos tons de cores. A relativa colorimétrica, como ela acontece, né, a mudança de tons de cores ela ocorre, né, no momento da renderização, beleza? Então essas aqui são as qualidades da imagem. A gente pode redimensionar a imagem aqui nas propriedades da imagem. Então, para você redimensionar a imagem para que ela fique dentro do quadro, você tem que vir aqui nas propriedades da imagem e mexer nessa configuração. Você pode fazer isso personalizando aqui os seus valores aqui na escala livre ou vindo aqui automaticamente aí colocando ela, redimensionando ela para o tamanho do seu quadro de imagem. Bom, e aqui em propriedades da imagem nós temos os efeitos de imagem. Quando eu clico aqui, ela abre essa caixinha. E aí o que acontece? Você tem alguns efeitos aqui que você pode acrescentar à sua imagem, tá vendo? Então se eu venho aqui em desfoque, por exemplo, eu venho adicionar, ela transfere esse efeito aqui para efeitos aplicados. E aí aqui, ó, eu tenho a pré-visualização e aqui eu faço a configuração desse efeito, tá vendo? Então aqui no caso eu aplico um desfoque, tá vendo? Eu vou aplicando um desfoque aqui essa minha imagem, conforme eu posso ver aqui na minha pré-visualização. Aí aqui eu apliquei esse efeito. Eu quero remover ele, basta eu selecionar ele aqui, eu removo, ele tira aqui dos efeitos aplicados. Eu quero adicionar um brilho, seleciono ele, venho adicionar, ele adiciona aqui o efeito, é que eu posso mexer na configuração aqui do brilho da minha imagem, tá vendo? Então é dessa forma aí que você pode mexer no brilho. Então, vou remover o brilho, vou vir aqui em colorir, vou adicionar. Por padrão ele coloca em preto, mas eu posso escolher aqui um azul, né? Escolhendo aqui qualquer cor aqui, né, para colorir aqui a minha imagem. Eu posso escolher aqui um sombreamento, né? Eu posso reduzir esse sombreamento, deixar esse sombreamento com mais ou menor intensidade, beleza? O bicromia, né? Aqui eu posso utilizar aqui um efeito dual tone aqui na minha imagem, beleza? Então eu posso colocar aqui um azul e aqui na cor 2 um amarelo, por exemplo, beleza? Aqui você acrescenta o efeito dual tone. Aqui em tricomia eu aplico um efeito tricromático, né? Eu posso aplicar 3 cores aqui na minha imagem, né? Beleza? Eu posso ir configurando aqui dessa forma. Como também eu posso estabelecer um efeito quadricromático aqui na minha imagem, beleza? Posso fazer aqui, acrescentar um efeito aqui de apenas uma paleta de apenas 4 cores, por exemplo. Beleza? E eu vou trabalhando, né, de acordo aí, dando um efeito quadricromático aqui à minha imagem. Aqui você também pode trabalhar com contraste, tá vendo? Aqui você configura o contraste aqui sobre a sua imagem. Em tons de cinza, ele dá aqui uns tons de cinza aqui, acrescenta tons de cinza à minha imagem, ele dessatura aqui a minha imagem, ok? Em curvas, aqui eu posso configurar as curvas de contraste aqui dentro da minha imagem, beleza? Aqui em inverter, ele faz uma inversão aqui em negativo dessa minha imagem, das cores, né, daqui da minha imagem. O posterizar, ele dá esse efeito aqui, né, de contraste aqui dentro da minha imagem. E o nitidez, ele aplica aqui uma nitidez aqui à minha imagem, tá vendo? Aí você pode ir configurando o grau de nitidez aqui sobre a sua imagem. Show de bola? Bom, então esses aqui são os efeitos que você pode utilizar aqui na sua imagem aqui dentro do Scribus, beleza? Então vou cancelar aqui, vou fechar essa janelinha. E aí o que acontece? A minha imagem,
o quadro da minha imagem ele não está proporcional ao tamanho aqui da minha imagem. Eu posso resolver isso da seguinte forma. Clicando aqui sobre o quadro da imagem com o botão direito, eu venho aqui nesse menu de contexto e imagem, venho aqui ó, em ajustar quadro à imagem. Quando eu clico aqui, o quadro aqui ele se ajusta ao tamanho aqui da minha imagem, beleza? Bom, outras coisas que a gente pode fazer aqui dentro desse quadro são os efeitos aí, são os recursos de cortar, copiar, colar e duplicar. Então, por exemplo, eu posso, se eu clicar aqui com o botão direito sobre essa minha imagem aqui, sobre esse meu quadro, eu venho aqui em editar, cortar. Quando eu clico aqui em cortar, ele recorta o meu quadro de imagem, beleza? Joga para a área de transferência. E aí vamos supor que eu quero colar ele aqui. Ó. Clico com o botão direito aqui em cima para abrir esse menu. E venho aqui em colar aqui. Beleza? E aí ele cola aqui embaixo a minha imagem. Se eu clicar com o botão direito aqui e vir em editar, eu venho em copiar. Ele copia, ele faz uma cópia desse meu quadro de imagem para a área de transferência. E aí, novamente, se eu quiser colocar ele em outro lugar, ó, eu venho aqui colar aqui, que ele cola essa duplicata aqui, beleza? Se eu clicar com o botão direito aqui em cima e vir em editar, eu também posso colar o meu quadro de imagem sobre esse meu quadro aqui, beleza? E aí, se eu clicar com o botão direito em cima dele, vir em editar e apagar, o que ele vai fazer? Ele vai apagar o meu quadro de imagem, beleza? Se eu selecionar esse meu quadro de imagem e vir aqui na nossa barra de menu e vir aqui em item, duplicar, transformar, eu tenho essas opções aqui. Ó. Então aqui em duplicar, ele cria uma duplicata desse meu quadro de imagem. Se eu clicar aqui, tá vendo? Ele criou uma duplicata aqui desse meu quadro de imagem. Beleza? Tem aqui uma duplicata. Se eu selecionar o meu quadro de imagem novamente, vim aqui em item, duplicar, transformar em duplicações múltiplas, eu clico aqui, ele vai abrir essa caixinha de diálogo e me permite criar várias duplicatas dessa minha imagem. Então eu posso fazer a duplicata por número de cópias, por linhas e colunas, se eu tiver colunas e linhas aqui no meu documento, ou por página, se eu tiver mais de uma página aqui, beleza? Então aqui no caso aqui por número de cópias, vamos supor que eu quero fazer 3 cópias. Eu venho aqui, 3 cópias. Aqui eu tenho a opção de criar vão entre os itens da duplicata, ou deslocar os itens criados, né, por abertura horizontal ou vertical. Posso dar uma rotação nessas minhas duplicatas, beleza? Quando eu dou um OK, ele criou as duplicatas aqui exatamente em cima da minha imagem original, beleza? Então, por exemplo, se eu arrastar aqui, ó, eu tenho uma duplicata, aqui eu tenho a segunda duplicata, e aqui eu tenho a terceira duplicata, beleza? E aqui a minha imagem original, beleza? Bom, e aí vamos supor que nessa duplicata aqui, eu queira aplicar um efeito de rotação. Eu queira dar uma rotacionada aqui nessa duplicata. Então, aqui no caso, eu configuro essa rotação aqui, e aqui ele vai rotacionar o meu quadro de imagem de acordo com o meu ponto base. Então, meu ponto base ele está selecionado para o canto superior esquerdo aqui, tá vendo? Nesse ponto aqui. Então, quando eu for dar a rotação aqui, ó, tá vendo? Ele vai dar a rotação tendo como base esse ponto superior esquerdo aqui da minha imagem, beleza? E aí eu vou rotacionando ele de acordo com esse ponto. Aí vamos supor que nessa imagem eu quero rotacionar com base nesse ponto aqui, ó, o ponto inferior esquerdo. Então, para isso, eu venho aqui, ó, seleciono o ponto base aqui, ó, nesse quadradinho aqui, eu venho aqui no ponto inferior esquerdo, e aí eu mexo na rotação, tá vendo? Ele vai rotacionar de acordo com esse ponto base, tá vendo?
Esse quadro aqui eu quero rotacionar de acordo com o ponto inferior direito. Então, com ele selecionado, sempre seleciona o quadro de imagem que você quer mexer, vem aqui no ponto base, seleciona aqui o ponto inferior direito e vou rotacionando ele aqui no meu documento, beleza? Então, dessa forma aí que você pode rotacionar aqui o seu quadro de imagem aqui dentro do Scribus, beleza? Bom, outra coisa aqui que cabe a gente destacar é a presença aqui dos níveis, né? Então, por exemplo, aqui no caso, eu posso mover essa imagem um nível acima ou um nível abaixo. Eu posso movê-la para frente ou movê-la para trás. E aqui no caso eu tenho o nível que esse objeto está. Então ele aqui é o nível 2. O nível 1 é justamente esse objeto aqui, que é o meu quadro de imagem original, tá vendo? Então esse aqui, esse meu original está no nível 1, esse aqui no nível 2, esse aqui está no nível 4 e esse aqui no nível 3. Então, por exemplo, se eu selecionar esse quadro aqui e movimentá-lo, movê-lo um nível para baixo, ele aqui não acontece nada porque, como ele é o nível 3, né? Ele vai para baixo do nível 2, mas o nível 2 ele está aqui, ó. Então ele ainda fica acima do nível 1. Se eu descer mais um pouquinho com ele já fica abaixo aqui da minha camada original, beleza? Se eu quiser voltá-lo para os níveis acima, basta eu clicar nessa setinha aqui, beleza? Aqui no caso, eu posso movê-lo para trás. Se eu clicar aqui nessa setinha, eu movo ele para trás de todos os meus objetos aqui no documento. Então, se eu clicar aqui, ó, ele vai lá para o primeiro nível. Ele fica atrás de todos os outros objetos. Se eu clicar aqui com essa setinha, nessa setinha mover para frente, ele vai para frente aqui de todos os objetos. Beleza? Então, é que nesse caso aqui, você mexe aqui nos níveis aqui das camadas aqui, né? Isso aqui no caso aqui, isso que a gente está trabalhando são conceitos aqui de camadas aqui dentro do Scribus, beleza? Bom, aqui nós temos a opção de agrupar objetos selecionados, beleza? Então aqui no caso, você pode agrupar, né? Selecionar vários objetos e agrupá-los. Então, por exemplo, vou ativar aqui a ferramenta de seleção e vou selecionar aqui todos esses objetos. Vou arrastar o cursor do meu mouse com o botão esquerdo pressionado, de forma a selecionar todos esses objetos. Ele acabou selecionando só esses dois aqui. Deixa eu... Agora sim, vou selecionar todos eles aqui. Beleza, selecionei todos esses objetos. O que eu posso fazer? Se eu vier aqui em agrupar objetos selecionados, ele agrupou todos esses objetos aqui. Se eu clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar, eu agora movo todos os meus quadros de imagem aqui dentro do Scribus, tá vendo? Porque agora eles estão agrupados. Se eu quiser desagrupar, com eles selecionados, se eu quiser desagrupar com eles selecionados, eu venho aqui nesse botãozinho aqui de baixo, tá vendo? Esse íconezinho aqui, esse ícone aqui de agrupar, ele fica indisponível, tá vendo? Para desagrupar, você tem que vir aqui embaixo, ó, nesses quadradinhos aqui de baixo. Desagrupar o grupo selecionado. Quando eu clico aqui, ele desagrupa todo mundo, tá vendo? E aí, eu tenho os quadros de imagem aqui, eu posso trabalhar neles separadamente novamente, beleza? Bom, aqui no caso, essas setinhas aqui, horizontais, ele me permite fazer o espelhamento na horizontal. Então, se eu clicar aqui, ó, ele espelhou a minha camada, o meu quadro ativo, na horizontal, tá vendo? Ele fez o espelhamento. Se eu clicar aqui de novo, ele volta ao normal. Essas setinhas aqui, verticais, ele me permite espelhar verticalmente. Então, se eu clicar aqui, ó, ele faz o espelhamento vertical. Se eu clicar aqui de novo, ele volta ao normal. Aqui no caso, esse cadeadinho aqui, ele me permite bloquear essa camada. Então, se eu clicar aqui nesse cadeado,
eu não consigo fazer alterações nessa camada, tá vendo? Eu não consigo arrastar, eu não consigo redimensionar esse quadro, tá vendo? Ele está bloqueado. Se eu clicar aqui novamente, ele desbloqueia a camada e eu posso mexer nela normalmente, ok? Aqui no caso, esse botãozinho ele permite ativar ou desativar a exportação do objeto. Então, se eu clicar aqui, eu não consigo aqui exportar esse objeto. Então, se eu quiser exportar esses quadros aqui, esse objeto aqui, esse quadro aqui, eu não consigo exportar. Para conseguir exportá-lo, eu tenho que clicar aqui para permitir que esse objeto aqui ele também seja exportado. Nesse cadeadinho aqui, ele permite eu bloquear o tamanho do objeto. Então, se eu clicar aqui, ó, eu consigo movimentar o quadro de imagem, mas eu não consigo redimensionar, tá vendo? Ele não me permite redimensionar o objeto, eu só consigo arrastá-lo, movê-lo. Por quê? Porque eu bloqueei aqui o redimensionamento desse meu quadro de imagem. Se eu clicar aqui, novamente, eu desbloqueio o redimensionamento e consigo redimensionar novamente aqui esse meu quadro, beleza? Bom, galera, então é isso. Eu mostrei para vocês aqui as propriedades, né, básicas aqui do quadro de imagens, como você trabalha com quadros de imagens aqui dentro do Scribus, beleza? Então nas próximas aulas nós veremos aqui as demais guias aqui da aba de propriedades aqui do quadro de imagens no Scribus, beleza? Então, mais uma vez eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, se possível compartilhe a playlist desse curso em suas redes sociais, em seus grupos de WhatsApp, indique o Scribus para um amigo seu que esteja interessado em aprender uma ferramenta de design e editoração eletrônica, mas não tem condições de arcar com uma ferramenta paga. Indica o Scribus para ele porque o Scribus é uma ferramenta livre, gratuita, acessível e extremamente profissional. E claro, indica para ele também o nosso curso, porque aí você vai estar ajudando a gente a alcançar o maior número de pessoas possível e nos incentiva a produzir cada vez mais conteúdo de valor referente a software livre de design gráfico aqui no YouTube, beleza? Então, um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.